Olá, alunos. Eu me chamo professora Fábia Martins. Vamos dar continuidade a mais um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, que inicia-se em 1914 e vai até 1918. Lembrando, alunos, que eu já postei vídeos anteriores que falam sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que perderam, vão lá no Google Sala de Aula para verificar, certo, os vídeos anteriores, porque é necessário que vocês possam apreciar os vídeos anteriores. Lembrando que esses vídeos que eu já postei são extremamente importantes para vocês entenderem o contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Porque, na verdade, esses países que estão em pleno desenvolvimento pós-revolução industrial acabam se entregando a uma grande guerra, ok? Então vamos lá. No último vídeo eu apresentei para vocês elementos pelos quais os países estão brigando por conta do avanço do imperialismo, certo? Aliás, dentro do contexto europeu, e aí você vê o avanço de questões nacionalistas, como, por exemplo, o revanchismo francês, e de outro lado você vê também o surgimento do pan-eslavismo e do pan-germanismo. O que nós vamos falar hoje são as fases da guerra. Normalmente, nós dividimos a guerra em 3 fases, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira fase e a segunda fase. Lembrando que também que nós vamos trabalhar um pouquinho como esses homens, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre mais detalhadamente sobre a segunda fase, que é a fase das trincheiras, tá? Então vamos lá. As fases da guerra, certo? Então, a primeira fase da guerra é chamada de guerra de movimento, tá? Guerra de movimento porque os países que entraram em guerra, no caso, a partir de alianças, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que entraram em guerra, organizaram exércitos, certo? Marcharam para, literalmente, se confrontar um com os outros. Acreditava-se que nesse contexto que a guerra ia ser decidida dessa maneira, ou seja, exércitos brigando entre si no primeiro momento e queria definir a guerra em questões de meses, e que no Natal de 1914 simplesmente todos estariam voltando para suas respectivas casas e comemorando o Natal. É claro que a gente sabe hoje que isso realmente não aconteceu. Então, eu resumi aqui o que acontece na guerra de movimento, que é justamente quando os exércitos marcham para enfrentar, os seus inimigos. Então, essa primeira fase a gente chama de frente ocidental e frente oriental. Por quê? Porque a Alemanha e seus aliados se dividem em 2 frentes, uma para brigar com a frente ocidental com a França e seus aliados, e na frente Rússia, que é sua arqui-inimiga, contra também a Rússia e seus aliados. Então vamos lá. Acompanhem, por favor, os slides. No início da guerra, em 1914, a principal estratégia adotada foi a que consistia na movimentação das tropas com o objetivo de conquistar posição no fronte. Tá? Ou seja, é você invadir o território do inimigo e conquistá-lo. Os alemães se movimentaram com muita rapidez a ponto de, em poucas semanas, se fixarem próximo a Paris, a menos de 50 quilômetros. Então vejam só, os alemães, por exemplo, em vez deles irem pela fronteira, você sabe que os alemães ali são... como a gente viu nos mapas anteriores, eles fazem fronteira até hoje com a França, mas aí eles decidiram dar a volta, invadiram a Bélgica e adentrar o território francês, certo? Inclusive a Bélgica nesse momento ainda era neutra, ou seja, eles adentraram o território, um país neutro, dando digamos, uma volta ali, certo? Para poder entrar no território francês, e conseguiram chegar muito perto da capital, a 50 quilômetros, que na verdade essa distância em relação à guerra não é grande distância, Por outro lado,
não é, o general francês Joffre, não é, conseguiu barrar aí na grande batalha do Marne. Então vamos para o slide. Ao mesmo tempo, o general francês Joffre organiza o exército de Paris e consegue impedir que o avanço alemão se estenda à capital francesa, Paris, na batalha do Marne. Entendo aqui que conquistar uma capital dentro de uma guerra declarada, ela é muito importante. Não esqueça que a capital é onde está a organização política, econômica de uma nação. A estratégia adotada pelos países europeus era a mesma utilizada no século XIX, que consistia em um ataque de carga de cavalaria, não é, seguida pela infantaria. Gente, infelizmente, ainda na Primeira Guerra Mundial usava-se muita cavalaria. O que é cavalaria? É o uso do cavalo, não é? Então, para vocês terem uma ideia, caso alguém tenha acesso, tem um filme chamado Cavalo de Guerra que fala justamente sobre o uso do cavalo como arma, entre aspas, não é? Como uso de arma de guerra. Não é? E a Primeira Guerra Mundial foi a última grande batalha em que se usou o cavalo de guerra. Só que aí a cavalaria em si, ela foi ineficaz porque já se usava metralhadora. Então imagina, né, você com cavalos correndo com espada na mão e de outro lado você tem metralhadoras, não é? Então aí você simplesmente não tem algo, uma estratégia de guerra eficaz. E aí você vê infantaria. Entretanto, tal estratégia não foi eficiente, pois o uso de metralhadoras, olha aqui, impediu tal movimentação. Inclusive, tem uma cena em Cavalo de Guerra, por exemplo, no filme. Eu vou ver se eu consigo a cena, não é? Eu vou ver se eu consigo a cena e se eu conseguir eu posto para vocês, tá? Por enquanto fica só como dica, tá? Que tem, não é, a cavalaria avançando e de outro você tem os alemães só esperando tranquilamente, né, escondidinhos ali na mata, o avanço da cavalaria. E aí, quando eles estão bem pertinho deles, alguém grita assim, fogo. E aí as metralhadoras literalmente liquidam com a cavalaria em questões de minutos, tá? Por conta disso, não dessa tentativa que a gente chama do confronto da guerra de movimento, que eles não conseguem avançar muito sobre o território do outro, eles simplesmente vão cavando, não é, trincheiras. E aí a gente vai justamente para essa fase, que é a fase mais longa e a fase realmente que os soldados penaram bastante, não é, no sentido de que é a fase mais longa, é a fase onde você demanda um número de mão de obra como soldados, tá? Com isso, as trincheiras passaram a ser um mecanismo largamente adotado pelas nações envolvidas no conflito, tá? Do lado oriental, na Rússia, os exércitos do czar aqui para quem não lembra, é o imperador do Império Russo, a gente chama de czar. Foram sucessivamente derrotados pelo alemães e obrigada a recuar. A gente tem, por exemplo, inclusive imagens de fotografia, não é, que você vê, não é um soldado, dois, na verdade um grande número de soldados correndo, fugindo do campo de batalha. Isso é um crime de guerra. Você não pode simplesmente abandonar a guerra, não é? Infelizmente. Mas por quê? Não é? O exército russo era muito mal aparelhado. Internamente a Rússia estava passando por momentos muito difíceis economicamente. A própria população que fazia parte do exército sentia isso, não tinha esse patriotismo, eram obrigados a lutar por uma causa que eles não consideravam, digamos assim, tão frutífera, que tinha muito mais coisa mais importante a ser lutado internamente na Rússia, tá? E aí a gente passa pela fase que a gente chama de a guerra de trincheiras. Mas antes de mais nada é necessário você entender dois conceitos. Primeiro, o que é uma trincheira e o que é terra de ninguém. Para a gente chegar à segunda fase da guerra de trincheiras, o que seria a trincheira? É uma vala escavada no terreno para que a terra removida sirva de parapeito para os combatentes. E aí eu coloquei uma imagem
tá, de uma trincheira. É claro que acompanhe aqui o mouse, tá? Então, olha só, gente, na trincheira, certo? Os soldados cavam, certo? E essa terra que é retirada, ela serve como uma espécie de muro contra o inimigo que está a poucos metros à sua frente. Quando eu falo a poucos metros, é poucos metros mesmo, normalmente a 100 a 20 metros, ou seja, eles estão de frente para o inimigo. Então é necessário que essa terra ela sirva aí, não é, como um parapeito, como na verdade um muro, digamos assim, não é, de proteção para esses soldados, tá? Outra coisa, a trincheira ela é construída de forma enviesada, ela não é de forma reta. Tem uma explicação para isso que ele diz o seguinte: se for construída de forma reta, quando cai uma bomba, a propagação do calor da bomba, no caso do fogo, ela corre muito mais rápido dentro da trincheira, que na verdade é um túnel a céu aberto. Se você construir de forma enviesada, não é? Aí a propagação do calor da bomba ela demora a se propagar. Com isso, facilita para que os soldados que estão dentro, não é, da trincheira possam correr e até mesmo sair da trincheira para que não sejam atingidos pelo fogo, tá? Então, olha só, a trincheira ela normalmente ela deve ser feita para cobrir totalmente quem está dentro da trincheira. Você percebe aqui que os soldados estão literalmente dentro da trincheira, mas tem trincheiras que são rasas, não é, que não dá tempo para você cavar literalmente 2 metros para cobrir todos os homens, para que eles tenham facilidade de andar. Então a gente vai ver aqui várias fotografias de trincheiras para que vocês possam ver que não existe assim um modelo único, não é? E com o tempo eles vão cavando e aprimorando o modelo dessas trincheiras, tá? E outro conceito é terra de ninguém. Terra de ninguém é justamente o termo utilizado para definir o território não ocupado e em disputa entre as trincheiras. Como assim, não é? Eu falei para vocês que eles estão praticamente um de frente para o outro. Nós temos uma trincheira A que está de frente para a trincheira B. A terra que está entre o intervalo da trincheira A para a trincheira B é simplesmente a terra de ninguém. Essa terra de ninguém que eles estão tentando invadir, conquistar, porque um tenta invadir a trincheira do outro, é isso que nós chamamos de guerra de trincheira. Ela é minada, ela está cheia de arame farpado, ela é intensamente bombardeada, né, por aviões. Então, quando um tenta invadir a trincheira do outro, o outro, é claro, não é, já está vendo, o outro não vai ficar esperando, né, o outro vir na sua direção para começar a atirar, ele automaticamente já começa, certo? Porque é um risco muito grande os soldados da outra trincheira chegarem na sua trincheira e assim por diante. Então a gente vai ver algumas fotos aqui para vocês terem uma ideia do cotidiano dessas trincheiras, certo? E também para vocês conhecerem um pouco do que é esse inferno das trincheiras, como os soldados definiam. Normalmente, aqui eu coloquei esse desenho para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é uma trincheira, não é? Eu coloquei esse desenho porque alguns alunos ficavam pensando, professora, como é que ele saiu da trincheira, não é? Se um soldado, por exemplo, precisasse de ajuda, como é que saía e tal. Então eu achei esse desenho aqui que fica um pouquinho melhor, né? Então acompanhe no sentido de cima para baixo da tela, certo? Então aqui nós temos a terra de ninguém. Para cima, no caso que não aparece aí, está a trincheira inimiga. Aqui vocês estão vendo que o arame farpado, ele está na terra de ninguém, que protege, não é, o avanço do inimigo. Aqui nós estamos os soldados todos alinhados, eles sempre têm que estar em posição aí de ataque, não é? Eles são revezados, é claro, tem um momento de descanso, eles são revezados, enfim. Tem sempre aqueles que estão ali, os soldados 24 horas sempre olhando, né, para ver se não tem alguém tentando avançar a terra de ninguém. Aí a primeira linha de trincheira, que são os soldados principais. Aqui nós temos a segunda linha de trincheira. Essas setas aqui indicam que é uma passagem entre elas,
que a gente chama de comunicação entre as trincheiras, e aí você tem uma segunda linha de, não é, de arame farpado. Isso aqui meio cinza, eu acho que é meio cinza, enfim, não é? É o parapeito de terra para protegê-los. E aqui nós temos a segunda linha de trincheira, que são os soldados que estão ali, não é mais descansados, mas que estão com as armas prontas, caso tenha um ataque da primeira trincheira. Eles estão aqui sempre em alerta. E aí nós temos mais ao fundo, aqui nós temos a passarela, né, da comunicação entre a trincheira, nós temos a artilharia pesada, que são os obuses, as metralhadoras. O que são os obuses? São os grandes canhões, tanto que você vê aqui os canhões, no outro vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre o avanço das armas e também sobre a tecnologia de guerra, né, rapidamente, eu tenho foto dos obuses, né, utilizados, que são os canhões, aprimoramento dos canhões, né? Aqui os foguetes lançados, né, enfim, e a terceira linha de trincheira. E, né, 2, 3 quilômetros, certo? Você tem o suporte logístico, que aí fica o posto de reserva, o hospital de campanha. Tanto que muitas vezes no próprio hospital de campanha você escuta, é tão próximo que você escuta o bombardeio da linha de quem está na linha de frente na terra de ninguém. Então o hospital de campanha, os carros que vão abastecer as trincheiras, eles tá muito perto ali, tá? Aqui é um desenho também que mostra, se a gente fosse tirar, digamos assim, uma fatia da trincheira, não é? Aqui, olha aí os soldados, eles dormem realmente a céu aberto. Tem algumas trincheiras que eles conseguem cavar na própria terra, certo? As camas, eles dormem nesses buracos, e esses buracos servem de cama e também, de certa forma, né, é o abrigo que eles têm, tá? E aí eles são cuidados. Inclusive você tem aqui até, inclusive, o médico, certo? Que vai cuidar deles. Sempre tem um médico, tá? Cuidando dos feridos. Eu consegui também aqui na Europa, gente, como foi o palco principal dessa guerra, você também tem alguns países que preservaram essas trincheiras, tá? Essa daqui é uma trincheira numa colina nos campos de Flandres, Bélgica, tá? Olha aí como ela é totalmente enviesada e eles preservaram, tá? É claro que você vê aqui, né, árvores que já cresceram, enfim, é uma foto atual e tal, mas infelizmente você tem ainda aí o resquício dessa grande guerra que vai embora, né? Você vê que a trincheira ela vai correndo enviesada até onde a foto não dá mais para visualizar, não é? Mas ela tem uma extensão muito grande. Aqui é uma fotografia captada em 1917 que mostra um campo de batalha em Soissons, França, tá? Então, esses riscos aqui mais forte, onde vocês estão vendo o mouse, acompanhando o mouse aqui, olha só, gente, isso aqui é uma trincheira, tá? Olha só como ela se subdivide, vai se dividindo, sempre para trás, não é? Aqui nós temos outra trincheira, sempre enviesada, olha, sempre enviesada, e aí você vai se dividindo sempre para trás. E aqui entre uma trincheira, olha aqui outra, como eu estou fazendo aqui, é a terra de ninguém. E esses buracos que vocês estão vendo aí, são os buracos de bomba que são jogados, seja dos obuses, sejam de granadas e também, não é, dos bombardeios aéreos, tá? Isso é uma foto tirada de 1917 de um avião, tá? E aqui nós temos também uma fotografia, só que aqui a fotografia ela já foi colorizada. Hoje nós temos, por exemplo, vários projetos tanto individuais quanto de museus que fazem colorização de fotografias de época. Na Primeira Guerra Mundial você tem ainda fotografia preto e branco, então para melhorar ainda mais a qualidade, a nitidez,
certo? Alguns estão passando por esse processo de colorização. Então são soldados aqui irlandeses em uma trincheira na Mesopotâmia. Então você percebe, não é, que a trincheira é céu aberto, então seja sol, chuva, tempestade, neve, eles estão ali a céu aberto. E eles descansam e dormem também a céu aberto. Então a trincheira aqui, a gente já está falando um pouquinho mais do cotidiano, então você percebe soldados aqui, olha, literalmente dormindo, não é? Se acomodando do jeito que dá mesmo, e tem aqueles, né, que enquanto os outros dormem e descansam, eles estão vigiando a trincheira. E nós temos aqui, inclusive, o soldado acompanha aqui, que pega o fuzil, coloca o seu capacete, né, pro lado de fora da trincheira, esperando, é claro, que o inimigo dê um tiro, né? Ele está fazendo uma graça aí, é claro, né? Mas ele sabe que ele não pode literalmente levantar, né, sem qualquer tipo de proteção, né, para fora da trincheira, que ele realmente pode pegar um tiro, porque ele sabe que tem franco atirador também, tanto dentro da sua trincheira quanto na trincheira inimiga, só esperando literalmente alguém se descuidar e sair da trincheira. E aqui dá para você ver, olha, o saco de areia, né, e de terra também, né, principalmente de terra, né, enfim, que é retirado das trincheiras e que serve de parapeito e de proteção aí para os soldados que estão na trincheira. Essa sequência de fotos eu gosto muito porque ela foi tirada justamente no momento em que os soldados saem de uma trincheira. Quando é dada a ordem, não é, de ataque para a trincheira que está à sua frente, os soldados eles têm que se preparar, tem que colocar a baioneta na ponta do fuzil, que é a baioneta, é uma espécie de espada que você atrela a ponta do fuzil, que no momento de luta corporal você usa para literalmente perfurar o corpo do inimigo. Então eles acionam todo mundo, né, com um apito, que eles vão correndo na trincheira e aí eles sobem a trincheira. Essa trincheira aqui vocês podem perceber que ela é bem rasa, é diferente daquelas outras que eu fui mostrando para vocês, né? Que na verdade tem que subir quase com escada. Essa daqui é bem rasa, então vão acompanhando aqui o mouse. Nessa daqui, na primeira imagem da fotografia, um já se adianta, os outros, não é, já estão ali nessa movimentação de se levantar. Passando para a segunda ao lado, você já percebe também uma aceleração do movimento. Na terceira, nós temos o mais adiantado com o corpo totalmente sobre a terra de ninguém. E você já percebe também outros que estão com parte do corpo fora. Na quarta, você já percebe também os outros com parte do corpo para fora. Na quinta, você já percebe outros também nitidamente com corpo, né? Na sexta, praticamente todos, né? Na sequência que ele tira. Só que você percebe que tem um que está bem atrasado. Provavelmente esse recebeu um tiro. Eu acredito que por ele ter ficado na trincheira, ele provavelmente já recebeu um tiro, não é? E ele fica junto com outro soldado, não é? Então, infelizmente, como eu falei para vocês anteriormente, como a trincheira inimiga fica muito perto, eles não vão esperar você chegar dentro da sua trincheira para atirar em você. Então, eles sentiram que a trincheira, os soldados da trincheira inimiga estão saindo, eles obviamente, não é, vão começar a atirar, porque eles têm que matar o maior número de soldados possíveis, não é, antes deles estarem todos dentro da terra de ninguém. Então é metralhadora, é tiro de obuses, granada, e se nada disso der certo, eles comunicam um ataque aéreo, tá? Aqui também foi uma fotografia de uma revista, não é, que mostra os soldados avançando sobre a terra de ninguém. E aí você percebe, por exemplo, né, que os soldados estão correndo. É claro que o cara não vai andando, não é, porque ele sabe que ele está recebendo tiro do outro lado, então ele tem que correr e ao mesmo tempo ter cuidado. Às vezes ele usa o próprio buraco das bombas para se proteger, não é? Ele fica dentro desses buracos. Aqui você percebe, olha aqui o mouse, que a bota do soldado, ela desapareceu num buraco. Aqui no cantinho, onde está a palavra GAS, bem em cima você tem um buraco. E aqui está escrito assim, olha, naquele deserto de cadáveres, estendia-se a temível terra de ninguém. Não é? Então, aqui você percebe que a terra de ninguém é um lugar também
extremamente disputado, mas também serve como, né, um cemitério de cadáveres. Aqui é a continuação da fotografia, que são tropas alemãs avançando em 1916, certo? E aí você percebe, não é, que o terreno ele tem arame farpado, ele é um terreno irregular porque já sofreu ataques de bomba de todos os tipos. E aí é claro, né, gente, você tem que correr, rezar para não pegar um tiro e se proteger também. Aqui, essa fotografia também foi tirada justamente quando soldados franceses, não é, lançam-se ao ataque desde seus trincheirados durante a Batalha de Verdun, no leste da França. Em 25 de fevereiro de 1916, forças alemãs lançaram uma ofensiva em Verdun, ao leste de Paris, para render a França e obrigar o país a ir à mesa de negociações. Forças alemãs avançam, mas são contidas. Quando terminam os combates em dezembro, as linhas de frente mal se alteraram, apesar do assombro do número de baixas. Foi uma das batalhas mais sangrentas que se teve na Europa, certo? E aqui essa fotografia foi tirada justamente quando os soldados franceses, eles caminham, não é, sobre a terra de ninguém. Então, para vocês verem aqui, certo, que a situação não é fácil e a trincheira de onde eles saem, né, vocês vejam que é bem rasa mesmo. Aqui é uma fotografia também muito interessante que mostra justamente tropas francesas avançando sobre a terra de ninguém na Batalha de Verdun em 1916. E aqui você vê, gente, justamente essa foto interessante que eles estão correndo sobre a terra de ninguém, você vê arame farpado e no fundo você vê explosões, tá? Você vê explosões, certo? Para vocês terem uma ideia de que quando qualquer lado da trincheira avança, o outro não fica esperando. Eles lançam acirradamente para o ataque, tá? E aí essa foto interessante que mostra lá no fundo, certo, lançamento de bombas. Você vê muita fumaça aqui, que é justamente para impedir o ataque, né? Para impedir que os franceses cheguem, né, na trincheira lá do outro lado. É claro que tem os momentos que não é só de avanço sobre a trincheira inimiga, tem aqueles momentos, digamos, de relativa paz dentro das trincheiras. Essa trincheira é bem rasinha, você percebe aqui, eu vou ler aqui a legenda, diz assim: nos longos meses que uma ofensiva militar podia durar, as trincheiras praticamente tornavam-se o lar das tropas em ambos os lados. Além de manusear seus equipamentos de combate, eles tinham de se virar para realizar as mais prosaicas atividades. Tá? Abaixo são soldados alemães e uma pausa para o almoço. Então aqui você vê soldados que, infelizmente, por conta da profundidade da trincheira, eles não podem ficar em pé, só podem ficar sentados e eles estão se alimentando. Tá? Aqui, não é? Vou ler a legenda. Aqui são soldados sérvios, tá, que estão fazendo a barba. Aqui você percebe que a trincheira sérvia tem uma comodidade, apesar dela ser estreita, mas dá para os sérvios ficarem em pé, certo? E aí eles aproveitam esse momento que nenhum está avançando sobre a trincheira de outro, né? E você tem aqui um companheiro ajudando o outro a fazer a barba, não é? Eles estão rindo que eles estão sendo fotografados. Um outro está vendo ali se o revólver está bem, né? Tá tentando ali ver se ele está tudo ok, não é? Um outro aqui atrás está rindo da situação. Então tem esses momentos que os soldados passam, né? Não é só aquele momento de, olha, vamos subir a trincheira e rezar para chegar do outro lado. Aqui, olha, percebam que a imagem aqui, né, ela é um pouco mais comprometida, certo? Como eu falei para vocês, fotos da Primeira Guerra Mundial, elas estão passando por um processo ainda muito extenso, muito cuidadoso, certo? De restauração e colorização. Então, o soldado aqui, os soldados do 1º Regimento de Infantaria de Lancashire,
fixam baionetas antes do ataque a Belmont Hamel em julho. Então, olha aqui, gente, olha, baioneta é isso aqui, olha, acompanha aqui o mouse, são essas facas, perdão, deixa eu voltar aqui. São essas facas, praticamente, aqui elas são bem grandes, não é? Aqui do regimento inglês, eles estão fixando porque já deram a ordem de que eles vão avançar sobre a terra de ninguém para combater, não é, a trincheira inimiga. Então, eles estão se preparando para o ataque, tá? E percebe que a trincheira deles aqui, a vantagem é que ela é bem funda, então dá para eles andarem normalmente. Nós temos essa fotografia que já mostra homens do Real Regimento de West Kent aguardando a chegada das forças alemãs, ou seja, eles já estão sobre a terra de ninguém, mas perceba que o arame farpado, certo? Eles estão com baionetas, estão aguardando aí, né? Os alemães são, esses soldados são ingleses, tá? E eles estão aguardando aí, a fotografia foi tirada no momento, né, que pelo menos nesse momento não há tiroteio, digamos assim, tá? Essa fotografia foi colorizada, eu tirei do Instagram Memorial of War. Desculpem se saiu um barulho aí de ambulância, enfim, não é? E aqui são soldados alemães celebrando o Natal de 1914 na trincheira, tá? Então, isso aqui é uma trincheira alemã, certo? E eles acreditavam logo no início, né, da guerra que eles passariam o Natal em casa, né, como eu expliquei anteriormente, mas a gente sabe agora que isso, infelizmente, não deu certo, não é? Não ocorreu, então eles acabaram celebrando o Natal, infelizmente, dentro da trincheira, tá? Mas mesmo assim eles não perderam esse espírito natalino e, como você vê aqui, eles deram jeito até mesmo de ter uma árvore de Natal, e vocês percebem aqui que eles estão com papéis nas mãos. Provavelmente isso são cartas que eles receberam dos familiares. A comunicação que nós temos principal aí nesse momento é a carta, a correspondência dos soldados com seus familiares. Agora, é claro, infelizmente, existiu uma censura, não é, que era punida, inclusive, se eles pulassem algumas regras. Eles não podiam dizer nessas cartas a localização, os crimes de guerra, se eles tivessem presenciado, não é? Se eles tivessem cometidos também, localização, estratégias de guerra. Então, coisas que eles passavam, necessidade que eles passavam nos campos de batalha, eles não poderiam dizer. É claro que alguns soldados escreveram, burlaram essa proibição, e hoje nós temos muitos relatos que burlaram, né, passaram ainda essa censura, e hoje nós conhecemos muito o que esses soldados passaram na trincheira, tá? E aqui nós temos tropas britânicas e alemãs reunidas na terra de ninguém. Eu não sei se vocês sabem, não é? Mas em 1914, como foi o primeiro Natal das tropas da Primeira Guerra Mundial, em vários trechos das trincheiras que se estenderam pela Europa, soldados estabeleceram acordos, digamos assim, de paz entre eles. E aqui essa fotografia, ela reporta justamente isso. Você vê tropas britânicas ao lado de alemães, não é? Inclusive você tem aqui, olha só, soldado britânico e alemão um ladinho do outro. Nós temos foto que eles estão até jogando futebol, não é? Nós temos relatos de carta falando sobre isso. Em outro momento eu vou ler para vocês um trecho dessas cartas, que não vai ser agora nesse vídeo, mas em 1914 nós tivemos um Natal em que alguns trechos das trincheiras, esses soldados se confraternizaram com o inimigo, tá? Isso não alguns jovens pensam, quando eu falo isso, que é fake news, digamos assim, da época, mas é verdade. Tá? Nós temos relatos de soldados falando que isso realmente aconteceu. É claro que isso não foi
visto com bons olhos, certo, por generais, nem muitas vezes pelas outras pessoas fora do campo de batalha, porque imagina, se você está mandando soldado para a guerra é para combater o inimigo, não é para você ficar cantando música de Natal e nem se confraternizando com ele, não é? E aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu peguei só um trechinho de um relato de um soldado, o Natal nas Trincheiras de 1914. Aí vamos lá ao relato desse soldado. Em Flandres, François Guilhem, do 296º Regimento de Infantaria, parte do contingente francês que servia de apoio aos soldados na linha de frente, descreve aquela noite. Abre aspas. Jamais vou me esquecer daquela noite de Natal. Sob o luar claro como o dia, e com a neve tão dura que dava até para quebrar pedras, estávamos subindo por volta das 10 da noite, carregando lenha para os companheiros nas trincheiras. Vocês podem imaginar nosso espanto quando ouvimos os chucrutes. Chucrutes são os alemães, é o apelido dado aos alemães pelos franceses, cantando hinos de Natal no caso, em suas trincheiras. E nós, homens, nas deles. Toda essa cantoria, por parte de milhares de homens em uma zona rural, foi realmente mágica. Então, esse é um dos relatos do Natal das Trincheiras, né? Porque tem alguns momentos que os alemães começaram... Aqui ele fala de um momento que os alemães começaram a cantar hinos de Natal, não é? E do outro lado da trincheira, os franceses também começaram a cantar hinos de Natal. Certo? Então, teve determinado momento que eles até combinaram, né, ali de cantar músicas de Natal e assim por diante. Então, isso de certa forma foi a gente pode dizer de um espírito natalino, né, que se abateu ali, que baixou ali literalmente nas trincheiras, não é, nesse momento de guerra. E aqui nós temos outras fotos também de trincheira que são interessantes. Aqui, por exemplo, uma trincheira em que você vê um triliche, digamos assim, feito literalmente ali de palha, madeira, não é? E eles estão descansando do jeito que podem. Aqui do outro lado você vê soldados ingleses com baionetas e tudo, só esperando o momento do ataque. Aqui nós temos, nesta imagem, soldados britânicos ocupando uma trincheira alemã em... Eu não sei pronunciar direito, eu vou pronunciar aqui da melhor forma possível. Oliver-la-Boisselle, na França, durante a ofensiva do Somme, que também foi uma das mais importantes batalhas em 1916, tá? Então você percebe aqui o soldado aqui francês na trincheira alemã, mas ele tá, olha aqui, de vigia, né? Ele tá aí vigiando. Também dentro desse contexto, não de guerra, nós vamos ter também muitos crimes de guerra, gente. E aqui nós temos uma fotografia que fala das ossadas de armênios queimados vivos pelos soldados turcos. Então, eu sinceramente não dei conta de contar, né, os crânios que aparecem nessa fotografia, mas são, só de olhar, são mais de 10 e foram queimados vivos. Então, nós temos aí os crimes de guerra, porque quando você aprisiona soldados, não é, você simplesmente, eles já estão rendidos. Então você não pode simplesmente matá-los de forma cruel e principalmente queimados, a não ser que eles façam alguma coisa mesmo rendidos. Mas aqui, né, a gente percebe que simplesmente eles foram dizimados, né? Infelizmente também, por outro lado, a própria trincheira serve como vala comum. O que seria isso, né? A vala comum é como se fosse uma cova para todos. Aqui na legenda diz assim: as trincheiras se transformavam em covas a céu aberto. Na imagem ao lado, militares retiram corpos dos buracos cavados na terra. Então, aqui nesse momento, infelizmente, uma vez me perguntaram: professora, quando o soldado morria na terra de ninguém, como se fazia para resgatar os corpos? Na verdade, os corpos ficavam lá.
né, apodrecendo, sendo comido por ratos principalmente. É por isso que os soldados reclamavam muito da presença de ratos, de uma epidemia de ratos nas trincheiras. A não ser quando tivessem alguns momentos, por exemplo, de trégua que eles pudessem tirar. Não é trégua do que eu falo assim, né? Um momento estabelecido pelas duas trincheiras e eles tiravam os corpos dos soldados para serem enterrados. Mas muitas vezes, quando você não tem esse momento, você vai convivendo, infelizmente, com os cadáveres dos colegas, né, dos companheiros, dos amigos, e até dos inimigos mesmo próximo de você, tá? Tropas austríacas executando também soldados sérvios. Aí, como eu falei para vocês, não é? Aqui você está fazendo uma execução de soldados. Aqui nos soldados são prisioneiros, né? Mas mesmo assim, lembro daquela situação que eu falei, não é? Lá no segundo vídeo, em que nós temos o pan-germanismo vezes o pan-eslavismo. Isso aqui, não é? Você percebe tudo nessa imagem. Então, de um lado, vocês têm os austríacos, literalmente assassinando aí soldados sérvios. Não esqueçam que os sérvios arquitetaram, não é, o assassinato do Francisco Ferdinando. E aqui nessa imagem você vê os soldados sendo assassinados, né? Eles estão com os olhos vendados, eles estão agachados, e você vê o soldado aqui na primeira fotografia, o primeiro da linha, não é, caindo para frente. É porque ele já recebeu o tiro, sendo que depois dele você tem outros soldados também que vão receber, não é, a mesma sentença. Mas também nós temos, por outro lado, os soldados que também, né, contribuem aí para um certo heroísmo. Então você vê aqui o soldado australiano carregando um ferido, não é, aqui. Então você tem esse tipo de companheirismo, e você tem dentro da trincheira aqui um soldado exausto carregando um colega também, não é, que está meio inconsciente, provavelmente ferido. Então você tem também esses momentos dentro da trincheira, tá? E muitos outros também, certo? Aqui, e para fechar, para vocês terem uma ideia dos bombardeios, não é, do que causam dentro de uma cidade, você tem aqui a cidade de Verdun, França, depois que ela foi bombardeada. Isso aqui já é uma imagem, claro, colorizada, tá? Então, o que eu falei para vocês foi o que nós chamamos da primeira e da segunda fase, certo? Não terminou ainda. As cartas a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque eu já ultrapassei aqui 40 minutinhos de vídeo. Essa fase das trincheiras realmente é um pouco grande. Qualquer dúvida, por favor, não esqueça que vocês têm o Google Sala de Aula para mandar as suas dúvidas, e também eu deixei um e-mail disponível. Caso vocês não queiram, professora, eu tenho vergonha de deixar a minha dúvida lá, pode mandar para o e-mail, que só eu recebo, só eu leio o meu e-mail, ok? Muito obrigado. Não esqueçam de assistir o vídeo, gente. Faça a anotação de vocês, e qualquer coisa estamos aqui. Obrigada.